você que acompanha o nosso programa. Tá no ar o Nossos Donos da Bola, o melhor dia da semana e agora a melhor hora do seu dia para você ficar tranquilão. Depende, né? Se você é torcedor dos times que estão na zona da degola, nem tão tranquilo tá tão assim. bem, não. Tem gente que tá evitando falar de futebol, né, Bezerra? Se você torce pro Fluminense, é duplamente não está feliz, porque perdeu ontem e também tá na zona do rebaixamento do Brasileirão. É triste. Sexta-feira, hoje, você sabe, muitas notícias aqui no nosso programa, principalmente do esporte regional, aquele balanço do fim de semana, muita coisa para acontecer. Mas bora começar então falando do último jogo, né? Aquele que fechou os confrontos de ida das oitavas da Copa do Brasil. E que tristeza, hein? Que 3-2, assim, no reverso pro Flu. Parecia que o Fluminense ia pra cima, começou fazendo 1-0 ali, falou, opa, hoje é dia do Flu. Mas aí eu achei que teve um pouco de falha ali em alguns gols na defesa, um tromba-tromba dentro da área no primeiro gol do Juventude. Depois o Juventude deslanchou, fez 3-1, aí no finalzinho tomou um gol ali, Thiago Santos fez um gol de cabeça no finalzinho ali no 3-2 para deixar o Flu vivo para quando jogar em casa. Acho que ainda tem chances pro Fluminense nesse 3-2, jogando em casa, talvez o Fluminense passe aí de fase. Semana que vem, então, os duelos de volta. Aí sim, os duelos decisivos. A partir de terça-feira, você confere todas as emoções da Copa do Brasil. Só que nesse fim de semana, tem rodada do Brasileirão que tá de volta. Já tem torcedor apreensivo e outros sonhando com o primeiro lugar. O campeonato mais disputado do mundo está de volta após a rodada da Copa do Brasil. No sábado, o torcedor do Vitória vai ferver o Barradão no confronto frente ao Cuiabá. Jogo decisivo para os dois clubes que brigam para fugir da zona de rebaixamento. A bola rola às 4 da tarde. Em São Januário, o Vasco recebe o Bragantino às 7 da noite. Os cariocas tentam retomar o caminho da vitória, assim como o Massa Bruta que vem de derrota na Copa do Brasil. O Galo não terá vida fácil contra o Criciúma no Heriberto Rios. Os donos da casa querem os 3 pontos e contam com o estádio lotado para isso. Você acompanha esse duelo às 8 horas. Simultaneamente, o Atlético Goianiense recebe o Botafogo no Antônio Ascioli. O Fogão vive um momento de crise após a lesão de Júnior Santos e o Dragão quer pontuar para sair da lanterna. E para fechar o sabadão, nada melhor que um São Paulo e Flamengo no Morumbis. Tricolores e rubro-negros felizes na Copa, mas agora o time de Zubeldia quer encurtar a distância para o líder Flamengo. Só às 9h30 para saber quem leva melhor. No domingo, me conta uma coisa, torcedor corintiano, você vai estar na arena apoiando o Timão contra o Juventude às 4 da tarde? O Corinthians precisa da vitória para respirar ainda mais aliviado longe do Z4, mas o Juventude é um visitante encardido. E o Flusão? Será que vem mais uma vitória de Mano Menezes? O adversário é o Bahia de Rogério Ceni, que briga pela parte de cima da tabela. A bola rola também às 4 da tarde no Maracanã. Na Liga Arena, Atlético Paranaense e Grêmio fazem um clássico sulista. O Furacão não faz grande campeonato e o Imortal vem de uma recuperação nos últimos jogos. Por fim, mas não menos importante, às 5 horas, Internacional e Palmeiras no Gigante da Beira-Rio. O Colorado não vence no Brasileirão desde o dia 26 de junho e vai pegar um Verdão abalado depois da derrota amarga na Copa do Brasil. O Palmeiras está se tornando um time muito dependente do Estevão. Sim. Menino Estevão joga demais, não tem como. E o Palmeiras sem ele deu para ver que contra o Flamengo, principalmente esse último jogo aí, deu para ver a distância ali. O Palmeiras ficou na defensiva o jogo inteiro. O Estevão é a principal arma de ataque do Palmeiras e sem ele fica difícil. Vamos ver agora, vai pegar o Inter fora aí. Vamos ver se o Inter se reabilita ou se o Palmeiras se reabilita com mais uma vitória aí no Brasileirão. Mas tá lá em cima, né? Tá nas cabeças a diferença para esse fim de semana é justamente esses times que estão disputando a Copa do Brasil, que aí esses que perderam, já tomaram no meio da semana, Sim. já chegam, né? Meio assim pro Campeonato Brasileiro, até porque aí começa a dividir o foco, né? O que é mais importante para cada clube nesse momento, Bezerra? Calma. Tem vários clubes que estão focando toda a vida na Copa do Brasil. Sim. Caso de Grêmio, Corinthians, e tentar ali, ficar ali na zona que não ganha nada, né? Não é nem Sul-Americana, nem rebaixado. Vão tentar aquela região ali tão importante para eles, é a Copa do Brasil mesmo, os times que estão lá embaixo.
Notícia boa, notícia sim, douradinha, de medalhista. Na tarde passada, para a alegria da nação brasileira, a ginasta Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na ginástica artística na disputa individual geral feminina nos Jogos Olímpicos que estão rolando lá em Paris. Com o feito, a atleta de apenas 25 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar 4 medalhas em Olimpíadas. Lembrando que ela ainda tem mais 3 finais para disputar em Paris. Trave, solo e salto. E ontem a medalha de ouro ficou com Simone Biles, que agora já estão ali amicíssimas, né? Elas que são amigas mesmo, fora das disputas. Ontem foi sensacional. E o que o brasileiro está se emocionando com a ginástica é brincadeira, né? Não, é muito legal ver uma atleta nesse nível como a brasileira. A Simone Biles deu até uma declaração ontem falando que tá cansada de disputar contra a Rebeca, porque ela tem que ficar num nível de concentração muito alto e é desconfortável para ela que ela não estava acostumada, porque antigamente era ela com disparado, né? 60 mil pontos e as outras com 40. Agora é 59 a 59.500. Então ela tá gostando, óbvio que foi uma brincadeira sadia, mas ela falou que tá cansada porque a Rebeca tá num nível muito alto e tá incomodando muito ela. E ainda faltam 3, hein, Rebeca? Bora pra essas 3. Vamos pegar um ouro. No próximo bloco tem mais os donos da bola, todas as notícias do esporte regional. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação. De volta com os donos da bola, e a gente foi lá no último treino do São José Futsal, que vai encarar alguns amigos que agora estão no Magnus, hein? Enfrenta o Magnus. Um resultado que faz o São José enxergar a classificação cada vez mais perto na Liga Nacional de Futsal. Após vencer o Atlântico fora de casa, o time de Gabriel Oliveira terá pela frente nessa sexta-feira o Magnus, em Sorocaba. O capitão Rony, que marcou 2 gols e deu uma assistência no jogo passado, exalta o poder do grupo e comenta mais sobre o duelo contra o campeão da Libertadores desse ano. Sabemos que o jogo vai ser difícil, não como foi contra o Erechim também. Erechim é atual campeão da Liga Nacional, se eu não me engano, estava 1 ano e pouco sem perder dentro de casa. Mas o mesmo intuito que a gente foi lá para Erechim, sabíamos da dificuldade do jogo, a pressão deles lá, mas o time está focado em todos os jogos, fazer jogos de alto nível e graças a Deus está sendo coroado com as vitórias. E quem está em quadra, é claro, enxerga a dificuldade desses 2 jogos em sequência. Pro Wesley, a memória da última vitória está vivíssima. Todo jogo que a gente tem condição de ganhar, independente se é Magnus, Jaraguá, que são os primeiros colocados, ou Brasília ou Blumenau, que são os últimos. Eles estão preparados, como a gente também vai estar preparado para tudo que o jogo nos apresente. Então, acredito que a gente vai fazer um bom jogo
jogo lá e, se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos. O recém-contratado Kanté chegou com vontade de representar a camisa joseense. Com a saída de Japa, ele é o responsável por tapar essa lacuna no time. Uma responsabilidade muito grande, mas o grupo é muito qualificado. Quando você chega num grupo assim, é mais fácil para você trabalhar, mais fácil de você assimilar as ideias do professor. E para mim está sendo muito bom, muito gratificante, cada dia aprendendo mais e quem sabe a gente não possa alcançar voos grandes na temporada. Por já ter passagens por clubes do Vale, Kanté já enfrentou diversas vezes suas ex-equipes. E um desses confrontos acabou tendo um desentendimento com os torcedores. Acredito que um pouco antes de eu vir para São José, numa outra competição, eu enfrentei a equipe de Pinda, que como eu falei, eu já tinha passado lá 2 anos, e lá foi aquele clima de torcedor provocando, e um momento eu fiz o gol e provoquei a torcida, mas tudo dentro de quadra. Aí na publicação de apresentação, um torcedor lá de Pinda comentou, mas isso aí eu também prefiro evitar, nem respondi nem nada, eu só penso aqui mesmo dentro das 4 linhas. E do outro lado, 2 ex-atletas do Vale vestem a camisa do Magros. Mendonça e Joãozinho passaram por São José, ganharam títulos e são lembrados até hoje pelos joseenses. Mas para o fixo Wesley, a amizade não funciona dentro de quadra. A gente respeita até antes do jogo começar, né? Depois, se precisar jogar ele na grade, eu vou jogar e não tem essa não. Wesley ali não tem essa, o que vier a gente encara qualquer desafio, não tem Joãozinho, não tem Mendonça que vá parar o São José. São José que sabe que hoje o desafio é duríssimo, encara apenas o líder da competição lá em Sorocaba, que tem uma torcida apaixonada, né, que empurra o time. Sim. Então hoje é duelo de gente grande, Lu. Não, e o Magnus não é bobo, né? Os destaques todos do São José da outra temporada levou pro time deles. Aí vai jogando bem aí o Wes, daqui a pouco estão roubando também, ó, fica aqui, hein, fica aqui. Não. Mas vamos vencer o Magnus. E eu achei maravilhoso o Kanté explicar, né? Ele já jogou em Pinda, já defendeu a camisa do Pinda. E nesse jogo, realmente, nas decisões lá, foi assim, crucificado pela torcida. Mas o que vaiaram, o que brincaram com o Kanté, né? E ele falando, pô, é porque eu já joguei lá, então eu já tô acostumado. Mas gosto desse calor da torcida, tudo vai bem. Então, Kanté, seja muito bem-vindo agora a São José. É isso aí. Ó, vamos então só mudar de cidade. O treino, a gente também foi no treino do Taubaté Futsal, que vai encarar o Minas no domingo pela Liga Nacional. Um passo de cada vez. Essa é a tônica para os lados do Taubaté Futsal. O time não sofreu derrotas nas últimas 3 partidas, contando Liga Nacional e Paulista, marcando gols em todas elas. A melhora foi visível e isso tudo faz parte de um processo. Eu acho que assim, o amadurecimento, né? Ao longo da competição, a sequência de jogos, né? Acho que tudo isso tende a melhorar, né? Pelo menos é o que a gente espera e a gente trabalha para isso, né? Porque a gente passou muita dificuldade pela falta de vivência, de experiência dessa equipe, né? Agora também temos uma situação que melhora também, porque os 6 ou 7 jogadores do Sub-20 que fazem parte do adulto estão disputando a Liga Nacional também, talentos. Então, por mais que aconteça ou haja o cansaço, mas eu acho que a gente vai ganhar em termos de vivência. O Alafoguinho vem aproveitando as oportunidades em quadra. Nas últimas 2 partidas, ele marcou gols e vive boa fase na temporada. Graças a Deus, né, pude fazer um gol nos 2 últimos jogos aí, mas acho que a gente fica assim, que a gente queria ganhar, né, sabia da importância do jogo, era um confronto direto, mas seguir trabalhando aí e focar nos próximos jogos. E quem vem sempre balançando as redes adversárias é o pivô Tintim. Com 23 gols no ano, sendo 7 na Liga Nacional, ele já estabeleceu uma meta para a temporada. 40 gols seriam números excelentes, né? Todo começo de ano assim, eu traço algumas metas pessoais assim para mim mesmo e venho conseguindo realizar bastante delas. Ainda faltam algumas. Mas eu sempre procuro traçar metas antes do campeonato começar e tal, mas graças a Deus estou conseguindo realizar bastante já. E Tintim parece mesmo ter adotado essa postura de protagonista. Durante os jogos ele chama a responsabilidade, não aceita qualquer derrota sem lutar. Eu não aceito perder de jeito algum, eu sempre busco a vitória e quando as coisas não começam a dar certo, eu tento trazer um pouco disso para mim e tentar definir com um chute, um passe, arriscar mais assim. Eu tenho esse comigo que eu não consigo aceitar a derrota assim, eu tento de todo jeito até conseguir a vitória.
A próxima partida pela Liga Nacional será no domingo diante do Minas. O rival vive um momento de instabilidade. Nas últimas 4 partidas foram 3 derrotas, algo que o Taubaté pode usar a favor. É um fator também é um fator, né? É um fator a se analisar e dizer que é possível, né? Então, tudo isso a gente tenta, mas assim, nós temos que entrar muito focados, muito concentrados, muito consistentes, né? Para aí sim ter possibilidade da vitória. O Minas é um time que tem muitos jogadores experientes, eu acho que os caras estão preparados para isso também. É um jogo muito difícil, é muito difícil jogar lá, né? Mas vai ser um bom jogo, eu acho que a gente está preparado também e tomara que a gente consiga pontuar lá. Então que nesse final de semana ataque e defesa estejam em harmonia para que a bagagem na viagem de volta esteja carregada com os 3 pontos. E que a gente defenda também mais, né? Defenda mais e não tome gols, os gols que a gente vem tomando. 40 gols temporada. Se Deus quiser. 40, vai. A gente tá fazendo as contas aqui, mas vai uns 3 por jogo, vai dar certo. Tem ali um empurrãozinho também da Liga Paulista, né? Então, Sim. Tintin, a gente tá aqui, ó, mais do que acreditando em você, hein? Se bobear, ainda Joga vai muito, superar essa meta. Tintin é quem tá segurando mesmo o ataque do Taubaté. E aí o Paulinho falou, né, que a defesa também funciona, porque em jogos fora de casa, sabe que a pressão do adversário tá o tempo inteiro atacando, que é a vantagem que tem de jogar em casa. E né? esses jogos de 3-3, por exemplo, né? Faz os 3 gols, garante 3 gols lá, mas acaba sempre sofrendo gols. Então, prejudica na classificação final, né? Bora agora pro campo falar do Mantiqueira, que já tá assim, ó, calculador em mãos, caderno, caneta e mexendo com muitos números, porque precisa obrigatoriamente vencer nesse fim de semana e ainda torcer por outros resultados para se classificar. Quando o time chega na última rodada tendo que fazer contas e mais contas, é porque as coisas não saíram como planejado ao decorrer da competição, não é? E essa é exatamente a situação do Mantiqueira na Série A5 do Paulista. Com a chegada da última rodada da segunda fase do estadual, a Laranja Mecânica não depende apenas de si para conquistar uma vaga às quartas. Vamos relembrar a campanha da equipe e mostrar qual o cenário atual do Mante para a rodada derradeira desse fim de semana. Classificada com a primeira e última vaga do grupo 3, a Laranja Mecânica conquistou 11 pontos na primeira fase, somando 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O ataque se mostrou potente com 17 gols marcados, segundo melhor do grupo, mas a defesa sofreu 24 gols, a terceira pior de toda a competição até aquele momento. Mesmo assim, o Mantiqueira fez a 12ª campanha, num cenário onde 12 times se classificavam à segunda fase, ou seja, beliscou a última vaguinha possível. A Laranja Mecânica está no grupo 6, junto de Inter de Bebedouro, Ecos e Paulista. Após uma estreia animadora com vitória por 1-0 sobre o Suzano, jogando no Dario Rodrigues Leite, parecia que uma nova fase estava por vir. Só que a animação parou por ali mesmo. De lá pra cá foram 4 jogos e só derrota atrás de derrota. O sonoro 5-0 pro Paulista na segunda rodada. Derrota por 3-1 pra Inter de Bebedouro na sequência. Na quarta rodada, contra a mesma equipe, novo revés, dessa vez por 3-2. E o último jogo foi diante do Paulista e novamente goleada por 3-0 jogando em casa. Sendo assim, o Mantiqueira atualmente tem 3 pontos e está na terceira colocação do grupo. E por que o clube ainda tem chances de classificação? Eu te explico. Para as quartas de final, além dos primeiros e segundos colocados de cada grupo, os 2 melhores terceiros também se classificam. Os outros terceiros colocados são Tanabi com 6 pontos e São Carlos com 4. Ou seja, o Mantiqueira tem que vencer o jogo desse sábado fora de casa, frente ao Ecos, e torcer por tropeços dos rivais. Além disso, o Mauaense com 4 pontos está na 4ª colocação do grupo 5 e se vencer chega a 7 e automaticamente também ultrapassa o Mante. Agora falando português claro e simplificando a vida do torcedor. O Mantiqueira de fato disputa a última vaga com o São Carlos e Mauaense do grupo 5. Isso porque o Tanabi, que já tem 6 pontos, tem 10 gols a mais de saldo. Mesmo em caso de derrota do Tanabi e vitória do Mante, é difícil imaginar que essa diferença seja alcançada. Já São Carlos e Mauaense têm ambos 4 pontos e poderiam até empatar em caso de vitória do Mante. Tá anotado, torcedor? Vitória do Mantiqueira e São Carlos e Mauaense não podem vencer. Será que a classificação vem na Bacia das Almas? Esse fim de semana vai ser de tirar o fôlego. Vamos torcer, né? Vai ser difícil. Primeiro que tem que jogar fora de casa, tem que vencer, né? Fazer o dever de casa e depois torcer. Tá complicado? Tá complicado, mas o número tá aí, pode acontecer.
que se repita o jogo da primeira fase, né? 1-0 contra o Ecos em casa. Tomara que dê a mesma coisa lá, Sim. 3 pontinhos, coisa linda. Olha, na noite passada, o São José Basquetebol estreou com derrota no Campeonato Paulista. Os joseenses encararam o paulistano fora de casa e foram batidos por 89-69. Apesar do revés, os destaques do time do Vale ficaram por conta de Matheus Buiú, que anotou 15 pontos e 6 assistências, e Douglas dos Santos com 14 pontos e 6 rebotes. O time de Regis Marrelli já volta a jogar amanhã, na Farmaconde Arena, às 6 da tarde, contra a Liga Sorocabana. Jogo bastante disputado, pelo menos até o terceiro quarto, né? Que a gente não veja se repetir aquilo que aconteceu na temporada passada. Que o terceiro quarto era aquela maldição do terceiro quarto quando voltavam do vestiário. Que seja um novo começo, até porque primeiro jogo contra o atual campeão, enfim, muita coisa vai rolar, né? Nesse sábado, talvez o torcedor já consiga ver mais tranquilo essa formação. Né? Sim, estreia sempre nervosa, né? E ainda uma estreia dessas aí fora de casa é complicado. Eu até falei um 101,89 ontem, será? Não falei isso, não? Certinho. Eu acho que os caras fizeram os 89, a gente não fez os 101. Mas tudo bem, né? Quem vai falar um pouquinho mais aí sobre o balanço da semana, do final de semana, é nosso querido Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. O Carmopédia no ar nesta sexta-feira, sempre com mais alegria. Chega sexta-feira, Pedro Mariano, na nossa técnica central, o Pedro, o Leone, a rapaziada toda fica muito mais feliz aguardando o fim de semana. Estamos aqui com toda a nossa equipe, com o Bernardo, com o Pedro, com a Larissa, com o Lucas BZK para levar para você a informação sempre importante, a opinião dentro deste que é o mais tradicional, o programa mais antigo que tem na TV do Vale do Paraíba, os donos da bola, falo sempre aqui no ar desde 2009. Gente, final de semana aí que a gente tem o basquete, tem o futebol, como destaque para o Vale do Paraíba. No futebol, o time do Mantiqueira joga suas últimas fichas amanhã contra o Ecos lá em Suzano. O Ecos ainda briga pela classificação, buscando uma terceira vaga no grupo, né? No geral, que é a mesma situação, o mesmo objetivo do Mantiqueira, que começou bem essa fase ganhando do Ecos em Guará, depois caiu, perdeu 4 jogos seguidos. Se ganhar amanhã, deve se classificar, pega uma vaga pelo índice técnico. Se perder, está fora, não terá nenhuma outra oportunidade. Vamos torcer, boa sorte aí para o presidente Dado Oliveira, esse abnegado, esse homem que trabalha muito realmente pelo futebol do Mantiqueira já há muito tempo, com todas as dificuldades, mas fazendo sempre ali um belo trabalho. Não será fácil, acho muito difícil o Mantiqueira, na verdade, conseguir esta classificação. Mas enquanto há esperança, né? Vamos torcendo aí. E no basquete, o convite para o torcedor josense. Casa Nova, um novo local para o time de basquete de São José dos Campos jogar. São José que estreou no Campeonato Paulista, jogando contra o Paulistano ontem, e agora receberá a Liga Sorocabana amanhã, 18 horas, na Arena Farmaconde. Vocês sabem, agora o time chama-se Farmaconde São José Basquete. O novo patrocinador master é a Farmaconde. E o jogo será na arena maravilhosa, espetacular, um dos grandes locais de esporte para quadra em todo o Brasil. Então amanhã às 18 horas você pode comprar o seu ingresso, R$10, entra aí no site, faz a reserva, se levar 1 quilo de alimento paga R$5 e terá o estacionamento à sua disposição. Vale a pena, torcedor josense, lote o ginásio, apoie esse time que vai começar agora uma nova temporada também atuando em Casa Nova, sempre muito legal. O basquete josense tem uma história belíssima e a gente espera que ela continue agora nesta temporada, tá bom? E para você que nos acompanha, um ótimo fim de semana, juízo, se cuidem e até mais. Olha, só complementar rapidinho o que o Carmo falou, muita polêmica aí nas redes sociais, né, principalmente do basquete, torcedores insatisfeitos agora com essa mudança para a Farmaconde, que agora vai começar a cobrar ingresso. R$10 a inteira e R$5 aquela meia solidária, você paga 5 e leva 1 quilo de alimento. E aí tem muita gente falando, pô, mas o esporte de alto rendimento é isso. Na maioria das cidades, inclusive do Campeonato Paulista, para quem acompanha o time nos outros ginásios, sabe, tem que pagar pelo menos algum valor. Então essa é a primeira temporada. O torcedor do basquete estava acostumado a só chegar e entrar, né? Era gratuito, agora teve essa mudança de patrocínio e por isso mais R$10 para você prestigiar o time. E você sabe que esse valor também vai ser revertido para melhorias ali, né? Então faz parte do jogo. Infelizmente o esporte de alto rendimento também precisa disso. É uma das rendas dos times, né? É uma das rendas em qualquer esporte, futebol, vôlei, basquete, todos os times têm essa renda na bilheteria, né? E no basquete ainda não tinha, vai começar a ter. Mas vamos continuar apoiando, né, galera? Vamos lá. Intervalo, no próximo bloco a gente fala de boxe.
Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas. De volta com os donos da bola, agora a gente fala sobre boxe. Felipe Inácio, que é um joseense, destaque na modalidade. A mão é pesada, a dedicação nos treinos é constante e os resultados são consequência de todo o esforço de Felipe Inácio. Com 20 anos, ele é uma das maiores revelações do boxe de São José dos Campos. O início no ringue aconteceu por questão de saúde e quase foi em outro esporte. Eu era um menino um pouco gordinho, um pouco brigão. E o boxe foi a forma que eu encontrei para me disciplinar. Eu tentei no futebol, só que o futebol eu vi que não era meu... Não levava jeito para isso, sabe? Os treinos aos poucos foram ficando mais intensos. Felipe e as pessoas à sua volta foram percebendo que ali havia um verdadeiro talento. Desde muito novinho eu sempre tive um estilo um pouco agressivo. E aí o pessoal sempre foi olhando, vendo, falou, pô, esse menino aí leva jeito. E aí foram que nem um diamante bruto, eles foram lapidando. O Felipe sempre foi muito dedicado. Quando eu comecei como atleta, a gente treinava junto, então acompanhei toda a trajetória dele e foi contra tudo e todos. E hoje está aí voando e a gente sonha junto com ele. Só que quando tudo parecia ir muito bem, uma grande pedra no caminho de Felipe apareceu. Uma lesão grave e a sentença do médico. Esporte de alto rendimento não seria mais possível. Eu estava brincando no treino e aí acabei quebrando o tornozelo. E aí o médico virou pra mim e falou, pô, esse menino aí talvez não vingue mais no boxe. E aí minha família me apoiando, a equipe sempre ali junto, falou, não, vamos, vai dar certo. E aí deu tudo certo. Eu fiquei 1 ano parado e o que atrapalhou um pouco foi o excesso de peso, né? Geralmente eu fiquei parado, fazendo fisioterapia e tal. O excesso de peso atrapalhou bastante. E depois da lesão, o Felipe realmente se superou. Foi campeão brasileiro por 2 vezes. Só que a parte mais legal foi o período de treinamentos em Portugal, junto com os atletas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. E o fato de ser joseense e levar o nome de São José dos Campos pelo mundo é um motivo de muito orgulho para o boxeador. Para mim é muito gratificante. O pessoal de São José dos Campos é bem acolhedor. Eu sei que por mais longe que eu vá com o nome de São José dos Campos, quando eu voltar eu sei que eles vão estar de braços abertos com todo o carinho possível. Isso para mim é muito, muito bom e muito importante. Poder de certa forma ser referência para essa molecada que está vindo. Ainda novo, já com 2 vice-campeonatos brasileiros no adulto, o foco agora é um só. Muito treino e dedicação para encher a galeria de troféus e o sonho olímpico em Los Angeles. Que ele continue com a dedicação que ele sempre teve e sendo referência para todos. A molecada da equipe sempre fala dele, sempre acompanha ele e a gente fica muito feliz por isso, porque realmente é uma
ótima referência. Essa coisa que eu vivi só serviu de motivação para mim, para as próximas Olimpíadas. Eu acredito que eu vou estar mais velho, vou estar bem mais maduro e vou chegar bem lá. A gente passa por muitos trancos e barrancos, mas a gente vai indo, vai levando, vai treinando e vai se destacando entre os melhores. Dedicação é a chave para tudo que vocês forem fazer, é dedicação. Felipe, sucesso pra você. Diz que vamos ouvir muito nos próximos anos. Boa sorte que seja, então, classificado para Los Angeles em 2028. Fernanda Belo, muito boa tarde pra você. Ótimo fim de semana. Até segunda. Obrigada, dupla. Valeu demais. Olá, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira